Eu mandei isso aqui, ele falou, cara, dá uma lida nisso aqui depois. Eu falei, nossa, isso aqui eu como maluco, umas coisas que eu queria comentar. E vamos tentar ler isso daqui, não em termos de hoje, mas vamos tentar voltar no tempo a 1998 para tentar entender. Desde, né, a manchete, por exemplo, né? Candidato se define como nacionalista e diz que PSDB e PT são duas faces da mesma moeda. Enéas quer retomar estatais privatizadas. Qual o contexto da época? É o contexto da entrega da Vale do Rio Doce pela FHC. Olha o contexto da época, né? Onde entra a fala do Enéas. Romper com o FMI, frear a globalização, anular as privatizações são as principais propostas do Enéas. Em entrevista que cita do LaRouche, líder da extrema-direita dos Estados Unidos, Enéas critica PSDB e PT, segundo ele, duas faces da mesma moeda, por supostamente se submeterem à atual ordem mundial. Enéas está contra esse sistema financeiro internacional porque ele quer uma soberania nacional. O que é que o Lula está pregando no BRICS? Que você reforce esse sistema financeiro internacional que aprisiona as nações. Você não pode criticar o mercado, ele é incriticável. Eu tô com a Enéas nesse ponto. O que o senhor critica no processo brasileiro? Ele falou, abertura indiscriminada da economia aos produtos industrializados lá fora, isso destrói o parque industrial brasileiro. Destruiu. Na mesma ordem de ideias, a abertura indiscriminada ao ingresso de produtos agrícolas, o que é um dos maiores fatores para a destruição do pequeno e médio agricultor. Olha a preocupação da Enéas. O pequeno e o médio. A economia real, o mercado interno. Terceiro, a valorização artificial do real, mantida no sentido de conseguir que a inflação esteja sempre em níveis baixos. E essa valorização era a troco do quê? As taxas de juros mantidas em um nível que chega a ser de quando em quando o maior do planeta. Mudou alguma coisa? A Selic continua batendo recorde, segunda maior do mundo hoje. Uma carga tributária gigantesca que leva a maior parte daqueles que produzem a trabalhar com níveis de sonegação que são conhecidos. Estamos aqui até o momento atual, né? Dedos então que o senhor faria? Exatamente o oposto do que está aí. Por exemplo, eu digo isso com clareza, só uma saída. Ruptura com o sistema financeiro internacional. O oposto do que o Lula prega. Quando eu digo sistema financeiro, eu estou falando de um conjunto. Fundo Monetário Internacional, FMI, Banco Mundial, OMC. Os Estados Unidos não faz parte do OMC. O Trump está contra a OMC. Eu não acredito que haja outro caminho. E para colorir o que estou dizendo para o senhor, há uma entrevista interessante do LaRouche falando da necessidade de caminhar para um novo acordo de Bretton Woods, que é quando descolou a questão da necessidade de ter lastro em ouro da moeda. O senhor reveria as privatizações? Aí veja o contexto da época. Sem dúvida. Por exemplo, há um trabalho extraordinário sério do senador Amir Lando, na época das privatizações, muito antes da Vale ter sido doada. Eles dizem vendida, mas foi doada. Esse trabalho mostrou que houve, sem dúvida, questões que, no mínimo, podem ser tratadas como inconstitucionalidades por ocasião da venda das estatais. Então, tava a preocupação dele o quê? A forma como tudo foi feito naquela época. Hoje, esse daqui, eu acho que seria algo que não tem nem espaço para você discutir. Nada assim nos dias atuais, não, assim. Eu só coloquei porque fazia parte da notícia, para explicar a manchete. Por que o senhor exclui PSDB e PT do seu campo de alianças e diz que representam posições diametralmente opostas à sua? Porque são duas estruturas políticas mais atreladas a tudo aquilo que me queixei. Vamos tomar um documento chamado Diálogo Interamericano, fundado em 82. É fundador o FHC. Do Diálogo Interamericano emergem muitas considerações postas em práticas a posteriori. Mais à frente, por exemplo, o Consenso de Washington tem delineadas as vigas mestras do que hoje se chama de globalização. Que é pense em o Consenso de Washington, basicamente regras que foram impostas a países para desindustrializá-los. Se você tiver que memorizar de forma, memorize dessa forma. Tenha certeza que vai fazer sentido. O PT tem seu maior Lula, em 92, assinar o diálogo interamericano. Então, o ponto de vista das questões maiores, PSDB e PT estão juntos. São duas faces da mesma moeda. Em 98, o Enéas tinha essa percepção. O que você achava de política em 98? O senhor daria um freio à globalização no Brasil? O processo como está aí? Do jeito que está? Sim. Como o senhor se defende politicamente? Cara, eu sou nacionalista, estou preocupado com a minha nação. A nação está caminhando para um abismo. Então, assim, o que é que está acontecendo hoje? A Haddad querendo reglobalizar, porque o globalismo está ruindo. Você vê que as coisas não mudam. A posição antissistema basicamente está no mesmo